Pronto. Bom, pessoal, boa noite. Dando aqui sequência a mais uma reunião da unidade de aterosclerose, uma aula tradicional das quintas-feiras. Eu dou as boas-vindas àqueles que, tanto os que participam já com frequência, como aqueles que ainda não participam. E hoje a gente vai ter uma aula já conhecida da unidade. Essa aula eu já vi várias vezes, eu sempre peço para a Fabiana fazer essa aula, porque de fato quando a gente fala em dislipidemia, normalmente o nosso foco é único e exclusivamente no LDL, né? Eu brinco que se a gente fosse dar sempre essa aula, teria 2 slides, né? Seria isso e da estatina, acabou. Então, no cenário da prevenção secundária, muitas vezes a gente acaba simplificando muito o tratamento das dislipidemias e ignorando todos os demais parâmetros que podem ser considerados na redução do risco residual desses pacientes. E eu acho que não tem pessoa mais apropriada para falar sobre isso do que a Fabiana. A Fabi é nossa colega aqui na unidade de aterosclerose, é doutora pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Paris, né? Pierre Marie Curie, e foi minha preceptora de cardiologia, né? Eu já conheço a Fabi há muito tempo, minha R2, e trabalhou com o Anatol, uma das maiores autoridades em HDL, né, em dislipidemia. Então, é uma pessoa que tem aí, que eu conheço seguramente, a pessoa que tem mais profundo conhecimento em lipidologia, lato sensu, e principalmente o foco dela nessas terapias não direcionadas ao LDL, que inclusive foi motivo de sua tese. Então, eu convido a Fabi para dar essa aula e a gente vai, no final, fazer as perguntas e os comentários. Fabi? Oi, olá a todos. Obrigada pelo convite, é uma honra participar dessas reuniões de quinta-feira e ainda mais hoje tentando mostrar alguma coisa do que eu sei para vocês, o que eu também não sei, a gente vai discutir. Eu queria falar para vocês hoje um pouco sobre o papel dos triglicérides, das lipoproteínas também ricas em triglicérides, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, no risco cardiovascular, e como bem o Pablo diz, além do LDL, que foi o tema da aula, eu não poderia começar de uma forma diferente, né? Por que a gente está, todos nós cardiologistas estamos aqui? Porque a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. A doença cardíaca isquêmica, como a gente vê tanto na Europa, Brasil, Estados Unidos, outras partes do mundo, é a doença que mais mata ainda. A gente vê umas taxas diferentes entre os países, mas a gente vê uma tendência à queda na maioria dos países, provavelmente pela prevenção primária e prevenção secundária, mas o que vai atrapalhar um pouco é o aumento também de outros fatores de risco, como a hipertensão em alguns países, e também o aumento da obesidade, diabetes e da síndrome metabólica em grande parte desses países. E eu não podia, assim, no maior fator de risco conhecido, o LDL colesterol é sem dúvida o mais estudado e o mais conhecido, e a redução do LDL colesterol com estatinas, ezetimiba e inibidores de PCSK9, eles se traduzem numa redução de risco, não só em eventos de doença coronária, eventos de infarto, mas de AVC e também de doença arterial periférica. E esse risco absoluto depende, logicamente, do LDL colesterol de base do paciente, do tamanho da redução desse LDL colesterol, da duração do tratamento e também, e principalmente, do risco absoluto inicial do paciente. E quando a gente vai definir o que todos os algoritmos pedem, óbvio que as diretrizes variam nesse senso, então a gente primeiro define o LDL, colesterol-alvo, baseado no risco absoluto do paciente, seja na prevenção primária, seja na prevenção secundária, e a primeira coisa que a gente vai fazer é mudança de estilo de vida, mais estatina, dependendo se é moderada ou alta dose de estatina, dependendo do risco do paciente. Se está fora da meta que a gente acredita que seja melhor para ele, a gente vai adicionar o ezetimiba. Se ainda estiver fora do alvo, a gente vai adicionar o inibidor de PCSK9 e se estiver fora do alvo, a gente vai fazer a FEX. Mas mesmo assim, se a gente faz tudo direitinho, que a gente vê que no ambulatório é difícil, porque muita gente vê LDL de 150 ainda, níveis que a gente, mesmo com dose alta de estatina,
Mas mesmo quando a gente faz tudo direitinho, segue o protocolo, tenta passar isso que a gente sabe para a prática clínica, a gente vê que o risco residual ainda persiste alto. E os principais fatores, quais são os marcadores de risco, são aqueles sentados, estou falando mais da dislipidemia, são os HDLs, com a concentração, os níveis baixos. Esses HDLs também disfuncionais, quando a gente vê no efluxo de colesterol, na atividade antioxidante, na atividade anti-inflamatória, eles são disfuncionais na atividade do que eles são habituados a fazer, e também triglicéridos elevados e também um aumento da inflamação. E onde que a gente encontra isso? Na obesidade e pacientes diabéticos, que a gente chama isso de dislipidemia heterogênica, onde a gente encontra baixos níveis de HDL, altos níveis de triglicérides e também LDL, que pode estar um pouquinho aumentado, mas pode estar numa taxa normal, mas eles são pequenos e densos e são mais aterogênicos. Isso sim leva à aterosclerose. Mas qual desses componentes é o mais importante? Então, nesses pacientes que a gente considera essa dislipidemia aterogênica, eu vou falar um pouco dessa hiperlipoproteinemia combinada. O que a gente encontra? A gente encontra, quando a gente vê muito no ambulatório, níveis aumentados de colesterol, níveis aumentados de triglicérides, normalmente níveis reduzidos de HDL e colesterol, um aumento, ou pode ser até normal, de LDL e colesterol, um aumento dos níveis de não HDL e colesterol, que é o colesterol total menos a HDL, e também o colesterol remanescente, que está aumentado. Então, vou pegar um exemplo, pegando o adaptado do Ridker, vou dar um paciente que vem no ambulatório com LDL 150 miligramas por decilitro, uma PCR elevada e um triglicérides de 240. O que a gente faz? A gente podia acabar com esse slide, né, Edu? A gente começaria dando uma alta dose de estatina. O paciente já tem doença cardiovascular estabelecida. Daí a gente vai pensar, não dá isso, né? Na próxima consulta ele vem e ele volta com um LDL de 110, uma PCR baixa, um triglicérides no limite superior, 180. O que a gente vai fazer? Se a gente tivesse, associaria a ezetimiba. Se na próxima consulta ele tiver alto, pensaria no inibidor de PCSK9. Daí ele chega, esse paciente, vem no segundo, depois da alta dose de estatina, vou mudar o cenário, ele vem com LDL de 60, uma PCR de 3,8 e um triglicéride de 180. O que a gente vai falar? Quem pediu a PCR? Quem pediu a PCR, porque não deveria ter pedido, a gente não tem nada para fazer, a não ser intensificar se tiver o tratamento com estatina. E na outra situação, que é a situação dessa aula, o cenário dessa aula, o paciente chega com LDL de 60, uma PCR baixa de 1,8 e um triglicérides de 220. O que a gente vai fazer? E essa é a questão da aula, que eu vou tentar passar para você, para a gente saber o que a gente vai fazer com ele no ambulatório. E esse paciente, por incrível que pareça, a gente não faz nada no ambulatório, está com a dose máxima de estatina, está com 80 miligramas de estatina, triglicérides de 220. Esse paciente, infelizmente, comparando com quem tem triglicérides abaixo de 150, ele tem 40% de risco aumentado, se comparado com pacientes com triglicérides de 150. Então, a gente deveria ter feito alguma coisa para esse paciente. E qual que é a história do triglicérides? Quando a gente vê, o LDL sempre foi a bola da vez, a gente sempre teve toda a atenção clínica e da parte de prevenção para LDL. E por que isso? Porque os estudos epidemiológicos mostraram isso. A descoberta dos receptores de LDL com suas mutações, com hiperco familiar, também mostraram isso. Isso deu o prêmio Nobel em 85. E também a descoberta da estatina e os trials que vieram no decorrer disso. Foram 40 anos, 30, 40 anos disso para a gente achar hoje que LDL é a lipoproteína que causa, uma das que causam a doença aterosclerótica. E o que aconteceu com o triglicérides? Eles começaram bem como LDL, a genética, os estudos epidemiológicos eram favoráveis, mas quando a gente corrigia para tanto HDL quanto colesterol não HDL, isso se neutralizava.
não tinha muito impacto. E aconteceu que nessa, o HDL começou a surgir como um forte candidato e o triglicérides começou a ficar em baixa. Antes tinha aquela hipótese pós-prandial para aterosclerose, que é muito importante, mas também com o advindo do HDL, isso fez com que o triglicérides ficasse em baixa. E quando veio a parte da genética de randomização mendeliana e os trials HDL não deram em nada, o triglicérides voltou a ser a bola da vez. Mas quando a gente fala de triglicérides, a gente fala de uma massa total que a gente mede no sangue. Normalmente a gente mede no Brasil em jejum. Então, quando a gente mede em jejum, o componente da dieta a gente diminui, então o quilomicrons é a parte de triglicérides e de colesterol vindo da dieta, juntamente com uma apolipoproteína B48, mas também a gente tem a produção de VLDL pelo fígado, com o seu colesterol e triglicérides e com a sua apolipoproteína B11, que é semelhante à apolipoproteína B100, que é semelhante à proteína da LDL. E quando o triglicérides está no sangue, ele é alvo de várias lipases, tanto lipases endoteliais, hepáticas, como outras enzimas, como CTP, e a molécula, a partícula tanto de quilomicro como de VLDL, sofre esse remodelamento e eles tornam os remanescentes de VLDL ou de quilomicro. E esses sim são responsáveis por entrar na parede da artéria e causar a aterosclerose. Então, quando eu tenho um aumento somente de quilomicrons, esse quilomicrons ele é muito grande para entrar na parede da artéria. E normalmente, quando tem muito quilomicrons, eu não tenho doença cardiovascular decorrente desse aumento de triglicérides. Por isso, quando eu falo aumento de triglicérides, eu posso falar em um monte de coisa, porque o metabolismo é complexo. E o que os estudos epidemiológicos falam? Os triglicérides estão associados à aterosclerose? A resposta é sim. Nesse estudo de Copenhague, a gente mostra que quanto maior o nível de triglicérides, está associado a maior taxa de infartos. Independente da forma que foi medida, do ajuste que foi feito, ele foi associado claramente ao aumento de infarto do miocárdio. E outro estudo mostrou a mesma coisa. Então, quanto maior o nível de triglicérides, era aumentado tanto infarto, em até 5 vezes, comparado a quem não tinha esse triglicérides alto, em doença isquêmica do coração em até 3 vezes, em morte por todas as causas e também AVC. Isso é muito comparado ao Emerging Risk Factors Collaboration, que mostra, mas a grande diferença desses estudos, o impacto era parecido, mas os níveis dos triglicérides eram menores. E quando a gente corrigia, como eu falei no começo, para HDL, para não HDL colesterol, e para colesterol total, isso se perdia, significando que talvez o componente importante que induzia a aterosclerose não era o triglicérides em si, e sim o colesterol dessas partículas de triglicérides. Isso é claro quando a gente mostra aqui, quanto maior embaixo aqui, os níveis de triglicérides, o que eu aumento? Eu diminuo a HDL das partículas, eu diminuo a LDL, continua a mesma coisa que a gente vê, aqueles 70, por exemplo, daquele paciente, mas os remanescentes de colesterol estão aumentados. Mas será? Então, como isso encaixa no risco cardiovascular, na epidemiologia e no infarto, no AVC? Será que os remanescentes também têm relação com esses eventos cardiovasculares? E a resposta é sim. Quando a gente vê os remanescentes de colesterol, ele tem tanto com infarto do miocárdio, quanto maior o nível dos remanescentes de colesterol, eu tenho maior infarto, mas também tenho maior mortalidade geral. E do ponto de vista mecanístico, existe uma evidência que o triglicérides ou as lipoproteínas, como falei, dos remanescentes, estarem associadas à aterosclerose? A resposta é sim.
Isso a gente sabe desde 94. Na placa aterosclerótica se encontra VLDL e IDL, e esses remanescentes, e essas partículas fazem a mesma coisa que o LDL faz, eles induzem a oxidação, eles induzem a produção de foam cells, de células espumosas, e a partir desse inicia o processo inflamatório ou perpetua o processo inflamatório. Óbvio que a gente não dá para falar que os triglicéridos por si só não podem também instigar a inflamação na parede vascular. E qual é o mecanismo relacionado com isso? É parecido, como eu falei, parecido, então remanescentes eles entram na artéria como o LDL, na íntima da artéria igual ao LDL, eles estimulam as células espumosas e instigam a inflamação. E olha os remanescentes do colesterol comparado com o LDL. O LDL, por si só, ele não induz a inflamação sistêmica como os remanescentes de colesterol. E aqui, ó, só para mostrar, como eu falei, dos quilomicros, eles são grandes demais, eles não conseguem entrar. Isso é mais um para mostrar que não só a parte observacional, como a parte genética também mostra que os remanescentes de colesterol estão ligados a essa baixa inflamação sistêmica e também com a doença isquêmica do coração. E o que os estudos genéticos falam? Então, os estudos genéticos vieram, então, a gente estuda lípides, a gente tem que saber do estudo principalmente de randomização mendeliana, para a gente descobrir o que vem primeiro, quem que é o ovo, qual é a galinha, mas essa situação é muito difícil, que os estudos epidemiológicos não conseguem nos dar. Isso foi o grande problema da HDL. A HDL foi tida como o protetor da doença cardiovascular, depois viu que em redação mendeliana não tinha relação. Isso também tinha, depois que viram com os estudos randomizados, mostraram que não tinha nenhum efeito aumentar HDL colesterol. E nessa associação, eles fizeram duas formas de mostrar que os triglicéridos estavam associados de forma causal com a doença cardiovascular. Eles analisaram 185 tipos de polimorfismos no genoma de uma população, isso foi na população de Copenhague, e foi relacionado sim, tanto ajustado como não ajustado, para LDL e HDL, os genes de HDL e LDL, que o triglicérido estava sim relacionado à doença cardiovascular. O HDL, quando ajustado para genes de LDL e triglicéridos, não estavam. E colesterol mantinha essa associação. Uma outra forma que eles fizeram de mostrar isso foi selecionando 15 variantes genéticas e mostraram que os remanescentes de colesterol que estavam, sim, associados com doença cardiovascular e HDL, não. Tanto LDL quanto os remanescentes estavam associados da forma genética. E quando essa associação da parte genética é maior que a observacional, pesa mais para esse efeito causal. E uma coisa que eu achei interessante, o que a gente tem de parecido com os remanescentes de colesterol e o LDL? A apolipoproteína B, aquela que eu mostrei do VLDL e da LDL. E aqui saiu ano passado, achei super interessante, estudando os genes relacionados com o aumento de diminuição de ApoB. Então, assim, com a diminuição dos níveis de ApoB, tinha uma diminuição de risco de doença coronária. Independente de eu estar em verde, não sei que cor vocês estão vendo, se é verde ou azul, mas em verde relacionados ao metabolismo do triglicérides, e em vermelho está associado ao metabolismo de LDL. Independente seja de LDL ou seja de triglicérides, a diminuição de ApoB relacionado com diminuição de eventos cardiovasculares. Isso também achei muito interessante para mostrar que não é só com doença coronária, AVC, infarto, mas sim também a associação com estenose aórtica. Então, esses remanescentes de colesterol e os triglicéridos estavam associados, sim, tanto na parte genética como observacional, com estenose aórtica. E o que os estudos clínicos falam sobre isso?
A gente vai começar com o que a gente usa há mais de 40 anos, que são os fibrados, são agonistas de PPAR-alfa, e a ação do metabolismo lipídico deles acaba para triglicérides sendo impressionante, abaixo de 30% a 50% dos níveis de triglicérides, chega a aumentar 5% a 15% os níveis de HDL e colesterol e diminuir LDL e colesterol em 15% a 20%. Seria perfeito, que a gente vê na prática. Mas o que acontece? Quais são os desfechos clínicos? Eu mostrei aqui, óbvio que tem vários estudos, principalmente em pacientes de alto risco, diabéticos, mas nem todos tinham doença cardiovascular. Eu escolhi essa meta-análise de 2010, mostrando principais 18 estudos com 45 mil participantes. E o que mostrou? Nenhum benefício na maioria dos estudos, nem de AVC, nem de mortalidade, nem mortalidade por qualquer causa, nem de morte súbita, nem mortalidade não vascular. O que eles mostraram uma diminuição discreta de eventos cardiovasculares maiores. Isso eu tenho, óbvio que eu tenho poucos estudos com estatina, a maioria dos estudos eram sem estatina e com vários tipos de fibratos. Gemfibrosil, fenofibrato são os dois principais que tinham. E quando a gente analisa, por mais que tenha um efeito pequeno, vamos analisar a análise de subgrupo, quem que mais se beneficiaria? Eram os pacientes que tinham triglicérides alto. Então, qual foi o insight que a gente tirou desses todos os estudos que fizeram com esses PPAR-alfas? Que talvez a gente não estivesse escolhendo a população-alvo correta. Aqueles pacientes com HDL baixo e triglicérides alto. E quais os outros que a gente tem? São os agonistas duplo de PPAR-alfa e PPAR-gama. Uma delas foi a aleglitazar, potente agonista, então tinha uma diminuição da HB glicada, da HDL, o aumento de HDL colesterol, uma diminuição de triglicérides, mas um aumento de LDL colesterol. O que deu? Nada de diferença de eventos, mas deu aumento de ciência cardíaca, de hemorragia, disfunção renal. E agora uma promessa, que eu acho que é o que a gente está esperando, é esses moduladores seletivos de PPAR, e o principal que está em andamento é o pemafibrato. Qual que é a diferença? Você usaria numa dose menor, ele é muito parecido com o fenofibrato, mas tem essa imagem, essa forma em Y, que faz com que aumente a seletividade, então você precisa de uma dose bem menor que com o fenofibrato. Então, numa dosagem que você teria do fenofibrato 160, 200 em alguns casos, esse seria numa dose de 4 miligramas, por exemplo. E assim, isso me dá medo também, né? Uma molécula que tem tantos benefícios, né? Benefícios tanto na parte de fluxo de HDL, na parte principalmente da esteatose hepática, de fibrolase de crescimento F21, tem vários potenciais anti-inflamatórios, mas o que a gente precisa ver realmente qual é o benefício dele. E qual que é o desenho do trial? O Prominent Trial, então com 10 mil participantes, o Brasil está participando, então eles pegaram a população que a gente realmente quer estudar, de triglicérides elevados, de 200 até 500, um HDL baixo, e o endpoint primário, morte, AVC, infarto, angina instável e morte cardiovascular. Então eles vão randomizar e para a diferença placebo e pemafibrato, e para analisar. Ainda a gente não tem os resultados, os pacientes, tá difícil captar, mas eu acho que ainda vai uns 2 anos para os resultados desse estudo. E por que eles escolheram as populações diabéticas nesse estudo? Porque todos os estudos que eu mostrei eram na era pré-estatina. Agora, nessa era pós-estatina, que todo mundo é muito medicado, principalmente os pacientes diabéticos de alto risco, a gente vai ficar com uma carga de eventos muito baixa. Então, por que eles escolheram os diabéticos? Quando a gente vê os pacientes que não tinham diabetes, que estavam...
que estavam sem estatina eram o mesmo que os pacientes com estatina e sendo diabéticos, pela taxa de eventos desses pacientes. E agora um assunto super interessante, que são os ômega 3. Então, são os estudos epidemiológicos, uma coisa antiga, que eu acho que o paciente não gosta de tomar estatina, mas adora tomar ômega 3, sem nenhuma prova nenhuma, mas fala que já está tomando ômega 3, como se fosse um remédio mesmo, já passa para você. Então, qual que é? Isso partiu dos estudos epidemiológicos, pacientes que vinham, comiam peixe, tinha dieta de Mediterrâneo, e essa aí eu pensar, então o ômega 3 é benéfico, é protetor com a doença cardiovascular. Quais eram os possíveis benefícios para o ômega 3? Abaixar triglicérides, então numa dose mais alta, diminuir arritmias, com melhora da agregação plaquetária, inflamação, função endotelial e aterogênese. E os estudos iniciais mostraram benefício. Quando a gente pega o GCHF, o JELIS, que foi o estudo que mostrou o melhor benefício, é o estudo japonês, mostrando o benefício do uso de ômega 3, uma dosagem de 1,8, diferente do que a gente viu, uma dose mais alta de ômega 3, nesse caso foi estudado o EPA, mas os estudos mais recentes não mostraram esse efeito. Eu peguei uma meta-análise mostrando a maioria dos estudos aqui e realmente não tinha benefício favorecendo o tratamento de ômega 3. E estou mostrando 20 estudos, 14 usando o EPA e o restante usando o DHA, mas o que grande foi a crítica, o DHA era relacionado com aumento de colesterol e aumento de LDL, tirando o benefício. Mas quando a gente olhava de novo na análise de subgrupo, os pacientes que tinham triglicérides mais altos tinham maior benefício com o uso de ômega 3. Aí vieram 2 grandes estudos, um ainda não saiu, mas um que veio e saiu em 2018, foi o REDUCET. O REDUCET usa o EPA, que na verdade é um Vascepa, é o EPA purificado, com uma dose de 2 gramas 2 vezes ao dia, com mais de 8.000 pacientes, 70% com doença cardiovascular estabelecida e 30% com alto risco de cardiovascular, com follow-up de 4 a 6 anos, e todos estavam usando estatina, que é o nosso mundo da vida real. O outro foi o Strength, para mostrar que não era só o EPA que fazia, como o Jeres mostrou, que fazia diferença, mas uma associação do EPA com a DHA numa dose mais alta. Esses pacientes eram meio a meio, doença cardiovascular estabelecida e alto risco, e todos os pacientes usavam estatina. E o que foi o estudo, vou falar mais um pouquinho do REDUCET, que usaram esse cusopentoetil, que é um éster etílico do EPA, altamente purificado, que eu falei, que demonstrou em estudos preliminares abaixar nessa dosagem de 4 gramas, baixar o triglicérides e ter benefício. Então, foram 88.179 pacientes randomizados com mais de 45 anos, para 4 gramas de EPA por dia, e com níveis de triglicérides elevados, aquele paciente que a gente queria estudar, com 135, na verdade era 150, mas fizeram 10% de erro, acabou sendo 135 a 500 miligramas por decilitro de triglicérides e um LDL controlado. E o desfecho primário composto era morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal, revascularização coronariana ou angina instável. E para nossa surpresa, como os estudos davam negativos, ele veio ser positivo com uma redução de 25% do evento primário e 26% do endpoint secundário. E somente 20% de redução de triglicérides. E uma coisa que eu acho interessante mostrar, que era independente do nível de triglicérides inicial do paciente. Ainda o Strength não saiu, mas o que ele quer mostrar?
que talvez não seja só o EPA que faça a diferença, mas sim a associação numa alta dose, que a maioria dos estudos ficavam até 2 gramas por dia, então associar com 4 gramas por dia, e se o benefício é parecido com o que a gente teve no EPA. Uma coisa que saiu no American Heart do ano passado foi o Evaporate Trial, que na verdade foi desenhado para mostrar um benefício em 18 meses, mas foi mostrado com uma análise interina de 9 meses, que é a análise da placa com estudo com EPA nessa dosagem de 2 gramas 2 vezes, paciente com doença cardiovascular estabelecida. Eles fizeram análise da placa pela tomografia de coronárias e não mostrou diferença na atenuação da placa, como foi desenhado para mostrar, mas também era um tempo mais curto, vai sair agora no europeu, análise final, e ele mostrou uma diminuição do volume da placa. Outras frentes que tem para diminuir os triglicérides são inibidores de ApoC3, e o que está sendo mais estudado são os oligonucleotídeos antissensos, que tem a produção do RNA, então ele vai encaixar com o RNA que você quer inibir, e ele inibe a proteína que você quer produzir, nesse caso seria a ApoC3. E o que eles fazem? Impressionante a diminuição da quantidade do ApoC3, diminui 80% do ApoC3, 71% dos triglicéridos de base e aumentam 46% da HDL, colesterol. O grande problema dessa medicação é que é associado à plaquetopenia. Esses pacientes que têm quilomicronemia já tem um aumento do baço e uma associação com plaquetas baixas, e essa medicação acabou abaixando um pouco mais as plaquetas. Mas ainda a gente não tem 2 estudos, com o COMPASS e o APPROACH em fase 3, para ver o que vai ser os resultados. O que eles fizeram é modificar um pouco esses oligonucleotídeos ApoC3 para ser mais seletivo do fígado e dar menos efeitos colaterais. Mas ainda tem estudos para mostrar sobre essas perspectivas. E quais são as perspectivas europeias? O Edu fez uma aula apresentando sobre as diretrizes de lípides da europeia, que saiu em 2019, e a gente já falou, e os triglicérides? Os triglicérides, a primeira classe para triglicérides em pacientes de alto risco é a estatina. A primeira, óbvio que quando aumenta acima de 500, principalmente quando acima de 1000, para evitar pancreatite, a gente usa o fibrato como primeira opção, mas quando nessa dose que eu acabei de apresentar, que é moderada, alta, de 150 a 500 de triglicérides, a primeira opção é a estatina, e como indicação 2A, entrou o EPA, o ômega 3 nessa quantidade de 2 gramas 2 vezes por dia. Já os outros fibratos ganharam um 2B, então a indicação é que a gente sempre faz, não temos certeza ainda do que a gente faz na prática, e talvez o pemafibrato venha mostrar algum benefício nessa classe de pacientes. E as conclusões que a dislipidemia heterogênea é frequente, está associada à obesidade e diabetes, que vem aumentando globalmente, e cada vez mais as evidências apoiam o papel causal dos remanescentes de colesterol na aterosclerose, e o risco persiste mesmo após a redução de LDL e colesterol. E várias áreas de incerteza, tanto na parte de biologia como de implementação, e requerem um exame mais cuidadoso. Exames clínicos adequados, projetados, nos darão respostas definitivas. Muito bem, Fabi. Meus parabéns aí pela apresentação. Um tema complicado, um tema difícil, não só porque eu gostei muito daquele gráfico que você mostrou, né, por conta da ascensão em queda do tema. A gente já foi muito mais entusiasmado, de fato, com essa terapia não LDL, tanto em relação a HDL e colesterol, como em relação a triglicérides. Mentira, eu nunca fui empolgado com isso, mas a comunidade médica sempre foi muito empolgada. E eu estava até me enganando, Edu. Mas, de fato, houve uma grande frustração
nessas terapias, apesar de uma associação, como você falou em alguns trabalhos, principalmente nos estudos epidemiológicos, quando não era corrigido para LDL, né, para outras covariáveis, havia uma ideia de que a gente tratar, na verdade, usando o HDL, colesterol, triglicéridos como endpoint, se traduziria em benefício cardiovascular. O que é um erro comum que a gente vê em cardiologia, né? A gente encontra um marcador e a gente acha que agir nesse marcador, isso vai se traduzir na redução de eventos cardiovasculares. Eu já vi isso, não sou tão velho para ver tanta coisa, mas já vi muita coisa. Já vi isso com ácido úrico, já vi isso com homocisteína, já vimos isso com a PCR, já vimos isso com HDL colesterol, com triglicéridos, e no fim das contas sobra o LDL e a estatina. Mas o que você mostra também, e a diretriz ela traduz muito bem isso, é que talvez alguns subgrupos se beneficiam. Então, de fato, tratar todos que têm um LDL acima de determinado valor talvez não tenha benefício. Mas tratar alguns pacientes mais graves, com certeza isso vai se traduzir em benefício. Então, algumas análises de subgrupo apontam alguns pacientes que se beneficiam em relação à redução do risco residual se você focar no tratamento do triglicéridos. A minha primeira pergunta para você seria em quem na prática clínica você trataria, né, com fibrato, acreditando que aquilo vai se traduzir em desfecho cardiovascular? Essa é a primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é em relação ao Reducet, né, que foi um trabalho que me deixou extremamente entusiasmado, não só a mim, mas a todos que viram a apresentação no Congresso. Inclusive, eu lembro que quando, eu acho que foi o Jaime até que apresentou nos nossos highlights da Atero, quando ele foi apresentado no Congresso, esse trabalho e aquela redução de eventos de mortalidade, né, trouxe grande repercussão, mas mais de um ano depois dessa apresentação e da publicação, a gente sente que o Vascepa não pegou, né? Aliás, hoje a gente estava discutindo no corredor, né, eu, o Pito e o Rafael Rocha, aqui no Encore, exatamente isso, né? Engraçado que essas drogas de risco residual, algumas pegaram e outras não pegaram, né? É engraçado isso. Apesar da gente falar dos alegados benefícios delas, de mecanismos, algumas pegam e outras não pegam, né? Eu acho que o grande case de sucesso é o inibidor de SGLT2, né? Que pegou para muita coisa, mas a gente vê que algumas outras drogas, o canakinumab, por exemplo, o Cantos foi extremamente entusiasmante e o próprio FDA não liberou a medicação para esse fim. E o Vascepa foi autorizado o uso, algumas diretrizes agregaram, cadê o Vascepa? Alguém já prescreveu aqui Vascepa, né, para o seu paciente importar? Vocês já viram o preço do Vascepa, né? Está aí, uma droga que reduz mortalidade. Não está atrás de coisas que reduzem mortalidade. Em tese, o benefício do Vascepa no estudo é quase maior do que o benefício de uma revascularização num paciente com disfunção, conforme a evidência do STICH. A gente está operando as pessoas, mas não está prescrevendo Vascepa. Por que essas drogas não pegam, né? Qual que é a sua opinião, Fabi? Eu acho que não pegam porque os pacientes, por mais que tenham eventos, o risco que ele diminui com o paciente com estatina é muito pequeno. Embora esse não foi tão pequeno, o risco absoluto foi 5%, não é tão pequeno, essa foi uma droga que a gente não sabe o porquê que ela diminuiu, né? Então, o fato de você não saber e uma droga ser cara, eu acho que atrapalha um pouco. Até porque não tem no Brasil, não é fácil no mundo inteiro. E sempre ficou essa dúvida. Então, eu acho que uma das causas, eu acho que é por isso que não pegou, porque primeiro os pacientes, uma coisa que é cara e os pacientes não sentem muita coisa, eles ficam bem. Eu acho que quando você fala uma frase que eu acho muito legal, a gente brilha quando não acontece nada com o paciente. E a maioria das vezes não vai acontecer, ainda mais paciente com DAC estável. Você poderia conseguir nos pacientes que acabam de infartar, que eles vão usar tudo que tem, mas a gente tem a primeira opção já a estatina. Então, eu acabo até o paciente e o médico entrando naquela inércia. Tá bem, vamos deixar como tá. Então, isso que eu acho que é um medo nosso, porque a gente tem que ter... Eu acho que todos os congressos têm a parte que é o que você tem que fazer para o paciente, que é o melhor que você pode fazer para o paciente. A gente tenta isso, todo congresso tem, mas a gente não faz na prática médica, a gente entra numa inércia. Porque já está bom com o que a gente sabe que está bom, que a gente conhece o benefício de 30 anos, uma coisa que sai de 2 anos para cá, eu acho que
que eu não tenho, é difícil você tirar dessa inércia. Eu acho que tem muito disso, até pela dificuldade. Ah, não sei o que tem, você não sabe, você não usa. Ah, está associado com sangramento, porque eu não falei na hora, eu acabei não falando, mas o placebo foi relacionado com aumento de sangramento. Não foi em sangramento maior, mas foi relacionado com sangramento. Se o paciente já é frágil, pegar um diabético, tem fragilidade, que você tem alto risco de sangramento, você vai pensar duas vezes, até porque você não usa muito. Então, daí você vai, eu acho que acaba sendo a inércia de usar isso. Não sei o que vocês acham, o que o Pita acha, o que o Pablo acha, e que os Fora que outros... custa de 380 a 400 dólares, né? As pessoas acham que é parecido com aquele ômega 3 que você compra lá no Walgreens, mas não é. Aqueles que têm, né, 300, 400, 500 miligramas só de EPA, que a gente está falando de 2 gramas 2 vezes ao dia, de um EPA purificado, e de fato é uma droga que está autorizada a importação, mas de fato não tem disponível no Brasil, né? Antes de ouvir o Pita e o Pablo, só aquela primeira pergunta: em quem que você usa fibrato, Fabi, hoje em dia? Quem que eu uso fibrato? Então, aquele paciente de alto risco, diabético, que tem triglicérides aumentado, apesar, e HDL baixo, mas apesar de ter um bom controle do diabetes, porque às vezes o diabetes descontrola triglicérides também. Então, eu acabo controlando triglicérides, ainda mais com as novas drogas que a gente tem. Faço atividade física, ver o que sobra, e quando sobra, se ainda mostrar um triglicérides alto, eu associo fenofibrato, que é a minha opção. Mas eu ainda não me convenci, assim, eu faço tudo isso e depois eu tento fibrato. Não é uma coisa que eu faço de primeira, vou começar. Tem outras coisas que eu acho que tem mais benefício. Bom, Pita, abre o microfone, Pita. Abriu aí? O DJ tinha bloqueado aqui meu som. É o que pedi. Doutora Fabi, primeiramente, parabéns aí pela brilhante explicação. Acho que o Edu colocou muito bem. Acho que a pessoa, talvez uma pessoa do INCOR que mais entendem, né, da associação de risco residual com associado a triglicérides, HDL. Trabalho com a senhora aí já há 5 anos, já tenho muito o que aprender nesse tema. E acho que vocês colocaram muito bem, né, que a gente sabe aí que vem uma série de estudos mostrando redução de risco residual, mas o paciente quer ter a receita mais enxuta possível. É difícil explicar para alguém, com toda a evolução que a gente tem do ponto de vista de revascularização cirúrgica, tecnologia de stent, ele vai sair com uma receita muito maior do que ele tinha há 5, 10 anos atrás. Então, tem esse paradoxo que tem um grupo que a gente quer dar menos remédio, um grupo que a gente quer dar mais medicação. E, na minha opinião, a redução de risco residual, a gente tem uma dificuldade objetiva de marcar quem é o paciente que vai ter maior, né, aterosclerose burden, né, esse termo não é muito bem traduzido no português, é aquele cara que tem uma aterosclerose descontrolada, independente da revascularização, independente das terapias habituais, da aspirina, da estatina, do controle da pressão e do tabagismo. Então, acho que o nosso desafio é encontrar aquele paciente que continua desenvolvendo aterosclerose na vista do tratamento clínico e aí sim aplicar as terapias que fazem redução adicional de risco. A gente procurou aí muitos biomarcadores que falassem quem é esse paciente. O score de cálcio é usado, a própria troponina já foi tentada, né? Mas ela mostra que ela marca o risco, mas você não consegue reduzir, que a redução dela não se traduz em redução de risco. E acho que o HDL e o triglicérides muito entraram nessa fase de marcar risco residual, mas não consegui terapêuticas que demonstravam redução de risco com a redução do triglicérides e com o aumento do HDL. Então, a redução do triglicérides aí, o Vascepa, uma medicação específica, mostrou o benefício, mas não pegou na prática, não chegou no Brasil. A gente também não se empolga muito de pedir para os pacientes trazerem de fora, apesar do benefício aí ser maior, ser comparável às vezes ao benefício do Odyssey, do Fourier, a gente fica empolgado para dar inibidor PCSK9 quando o paciente tem dinheiro. Então, eu queria perguntar para a Fabiana quais são os biomarcadores que ela acha que podem ter uma tradução disso global, mas os biomarcadores associados à dislipidemia, como lipoproteína A, ApoB, ApoA, se ela acha que algum deles tem o potencial de ser um marcador global de aterosclerose, talvez a redução deles se traduzir em redução de risco. Oi, Pita. Obrigada pelos comentários e obrigada. E ótima pergunta.
Eu acho que eu vou só fazer um comentário que eu gosto muito de uma frase, que eu acho que a gente corre antes do que começa a andar. Então, isso muito aconteceu, ainda mais agora com essa fase da pandemia, a gente viu muitos estudos que não deram em nada, porque todo mundo ficou afoito e falou assim, não, vai dar certo. Isso aconteceu com a HDL, com vários outros marcadores. Então, correr vai dar certo, vamos correr com estudo, porque demora, ainda mais em prevenção, ou seja, primária ou secundária, ainda demora, precisa de muito paciente, ainda mais na era de estatina. Então, acho que essa é uma mensagem que os residentes têm que a gente tem que seguir uma boa medicina, uma boa pesquisa, e não ficar afoito e começar com remédio para dar tiro em todo. Porque, assim, como eu falei, eu não gosto de um remédio que tem muito benefício, porque você fica dando tiro em todos os lados. Aí você não vai ver qual que é o benefício que tem da droga. São os efeitos pleutrópicos. É ótimo falar isso, né? É fácil o médico falar que são os efeitos pleutrópicos da droga. E toda droga tem seus efeitos colaterais. Então, você não vai dar uma coisa pelos efeitos pleutrópicos, você não sabe qual é. E a pergunta que você fez, eu mostrei na aula, uma que eu acho que talvez nessa população, principalmente com uma dislipidemia heterogênica, é um bom marcador, é a ApoB. Porque a ApoB nessa população, primeiro que os pacientes têm LDL pequeno e denso, então não tem aquela proporção de uma ApoB para uma partícula de LDL ou uma partícula heterogênica de remanescentes de colesterol, eles têm também a participação de LDL pequeno e denso. Então, talvez, o que você for me escolher, qual que eu usaria para usar como marcador, seria a ApoB. E talvez usar o não HDL colesterol como também marcador de partículas aterogênicas. Então, um paciente que tem HDL muito baixo, não pelo HDL colesterol em si, mas porque ele tem mais partículas aterogênicas do que partículas não aterogênicas. Então, uma coisa que eu uso e é fácil usar é o não HDL colesterol como marcador. Então, mesmo que o LDL está 80, ele tem um HDL de 20, você tem um não HDL colesterol alto e talvez seria interessante intensificar seu tratamento com estatina. Então, são essas duas. A relação ApoB-ApoA é interessante, mas parecida com não HDL colesterol, quantifica as partículas aterogênicas do paciente. Então, acho que seriam essas medidas. Proteína C reativa, sinceramente, eu acho que na parte teórica eu acho interessante para incluir pacientes que estão um pouco inflamados, mas eu não acho um bom marcador na prática clínica para você, todos esses problemas com a PCR, por infecção, aumentar a PCR também, não serve sendo um marcador na prática para a gente mudar nosso tratamento. Mas eu acho que seria isso. Pablo? Acho que você foi muito feliz, Fabinho, em falar em relação à inércia terapêutica, né? Acho que isso que a gente tem conversado em várias discussões nossas. É interessante até a gente ver durante o fellow aí, comparando um pouco como a gente sai da formação como cardiologista geral. Hoje a gente se vê muito mais tentando imaginar o que eu posso fazer a mais para o meu paciente, né? Que é importante até a gente conversar sobre isso nessas reuniões, nessas aulas nossas, porque a gente tem várias pessoas que não estão ligadas à academia e às vezes não estão tão próximas aí dessas discussões dos estudos e das terapêuticas novas, mas hoje, pelas discussões no fellow, pelas aulas que a gente tem tido, por exemplo, hoje discuti um caso com o Edu, que era um caso que estava praticamente bem manejado, assim, caso de consultório, por outro cardiologista, mas que ficou aquela pulga atrás de orelha. O que eu posso oferecer a mais para esse paciente? O que eu posso oferecer em relação a risco residual? Era um paciente que acabava ali se encaixando no COMPASS, um paciente que talvez se beneficiasse ali do rivaroxabana, dose de 2,5 2 vezes. E acho que um pouco isso, acho que tanto fomentar essas discussões e tentar tirar um pouco o cardiologista geral, o cardiologista não especialista, não subespecialista, dessa inércia de se contentar só em dar estatina, S, e ECA e beta-bloqueador para alguns, tentar ir além disso,
para além disso, tentar facilitar, acho que a gente tem que tentar arranjar uma forma de facilitar como esses médicos eles vão encontrar em qual terapêutica os pacientes deles se encaixam. Porque cada dia mais, a gente tem várias terapêuticas aí para reduzir esse risco residual. Então, eu posso, dependendo se sou um paciente agudo, fazer um DAP estendido, eu posso, se for um paciente que se encaixa no Compass, fazer uma rivaroxabana, eu posso colocar uma Vascepa, e acaba ficando um pouco onde esse paciente se encaixa, né? Acho que a gente tem que começar a pensar formas, e a gente tem discutido isso um pouco ao longo dessas discussões e aulas que a gente tem feito, como a gente torna isso um pouco mais simples, né? Acho que redução de risco residual nesses pacientes, para além da terapêutica usual que a gente tem, é um tema que está muito em voga, muito importante, e que a gente tem que difundir e facilitar para o cardiologista clínico. Parabéns pela aula, foi ótimo, também tenho muito que aprender aí do tema e foi muito didática, obrigado. Eu acho que essa questão da... Diga, Fabi. Não, porque eu acho uma coisa interessante, por mais que eventos sejam importantes, mas quando você olha a placa muda, a placa diminui, ou a placa, mais que a placa, ela é variável com o tempo, como o triglicérides também né? Diferente de HDL, diferente de LDL, triglicérides varia com alimentação, varia com atividade física, mas eu acho que os dados esse que vai sair no europeu vai ser interessante para a gente ver realmente se teve diminuição de placa. E se associado já com diminuição de evento, talvez para o cardiologista ver que é na placa que haja, na estabilização da placa que isso vai acontecer. Eu acho que talvez seja uma forma interessante do cardiologista tirar da inércia e ver, a Vascepa realmente funciona. Eu acho que o tema, na verdade, dos últimos 5, 6 anos foi exatamente a redução do risco residual, como o Pablo falou, né? Exatamente porque a gente viu a construção durante praticamente 4 décadas do que a gente considera tratamento clínico otimizado na doença aterosclerótica lato sensu. Então a gente viu o surgimento e a permanência da aspirina, da estatina, a gente viu o uso de beta-bloqueadores e inibidores da ECA em diversos cenários. Então esse quarteto aí é o dever de casa, né? Eu acho que não precisa a gente deixar claro aqui para todo mundo que um paciente coronariano, por exemplo, usando essas 4 medicações, você tem uma redução que pode chegar a 75% do risco de desfecho clínico comparado ao indivíduo que usaria só placebo. Esse indivíduo, aliás, o braço placebo nem existe mais hoje, porque hoje não se admite mais um paciente, seria antiético, um paciente coronariano que não usa aspirina, nenhuma dessas drogas. Agora, exatamente por conta das terapias fúteis, durante tanto tempo a gente ficou vendo terapias que não mostravam redução de risco residual, a gente estacionou naquele risco ali em torno de 2,3%, 2,5% a cada 2 anos, e a gente não conseguia baixar isso. O risco residual é mais baixo. Eu acho engraçado que todos esses trials, quando eles são lançados, o questionamento é sempre o mesmo. Mas olha, a droga baixou o risco absoluto só em 0,6%. Mas tal droga baixou o risco só em 1,1%. Meu filho, isso é risco residual. Você viu como os pacientes do Compass, do Sustain, do Leader, de todos esses trabalhos, né, do Reducer, eles são tratados? Então, o risco residual é baixo. Eu não espero uma redução de risco do ISIS-2, usando aspirina e streptokinase para infarto com supra. Isso é estudo que não vai mais se repetir. E eu duvido que hoje em dia exista algum tratamento que demonstre, por exemplo, uma redução tão expressiva. A gente não vê mais isso hoje. Aliás, hoje a gente aprendeu a trabalhar com benefício líquido. Você falou que algumas dessas medicações elas reduzem o risco, os desfechos de eficácia, aumentam, por exemplo, o sangramento. Então, no cenário, por exemplo, da trombocardiologia, falando aqui de anticoagulante antiagregante, é isso. A gente tem que trabalhar com benefício líquido. E o grande entusiasmo nessa área surgiu nos últimos anos, aí seguramente nos últimos 5 anos, foi bem aquecido aí o terreno dos trials com o surgimento de novas drogas que potencialmente reduzem esse risco residual. Agora, o que o Pablo falou é muito engraçado, né? E quando você elenca essas medicações, meu Deus do céu,
A gente tem 5, 6, 7, 8 medicações hoje que podem atuar. Ninguém sabe como essas medicações funcionam quando juntas. Imagina a receita de um paciente, por exemplo, onde você dá rivaroxabana, dose vascular, Vascepa, inibidor de PCSK9. Primeiro que ela é impagável, né, para começar. Deve ficar pobre. Segundo que a gente não sabe, né, o real efeito de cada medicação na presença das outras, porque cada droga foi testada de forma independente. E terceiro, que eu acho que a grande inércia dos clínicos é exatamente essa, às vezes você pega um paciente de consultório e você não consegue sequer identificar em que estudo esse paciente se enquadra. Então virou praticamente uma subespecialidade e é por isso que a gente enfoca na formação dos fellows nesse tipo de informação, e a gente dá esse tipo de informação para eles, porque é preciso que você consiga, diante de um doente, identificar como subespecialista o que eu posso fazer além da aspirina, estatina, beta-bloqueador e ECA, né? E a via do risco residual lipídio, como você bem falou, ela é uma das primeiras a ser identificada, né? E a estatina aí reina absoluta ainda. Eu acho que ninguém, nem inibidor de PCSK9, nem ezetimibe vai tirar a estatina no lugar dela. Até os estudos de inibidor de PCSK9 são além da estatina. Mas, de fato, eu acho que o fibrato, né, agora eu vou falar a minha opinião, eu fico batendo no coitado do fibrato, né? Mas eu acho que ninguém, na verdade, diante de um diabético coronariano, no cenário da prevenção secundária, alto risco de eventos cardiovasculares, pós-cirurgia, que seja, pós-infarto, com a LDL controlado, e um triglicérides de 350 com diabetes controlado, quem de nós não daria fibrato para esse paciente, né? É muito difícil. É muito difícil, na verdade, a gente não achar que ele vai ter um benefício individual considerável, ainda que seja um benefício discreto a modesto. Eu acho que a grande questão é exatamente essa. Mas é uma droga super barata, que tem seu uso na cardiologia durante muitos anos. Os efeitos colaterais já são conhecidos. A gente sabe do risco, por exemplo, de miopatia induzida por essas drogas, que eram bem mais comuns antigamente, principalmente em associação com estatinas mais antigas. Com as novas estatinas está cada vez mais raro. Eu faço até a pergunta aqui para o Pablo, para o Pita, que são mais jovens que a gente, Fabi, quantas rabdomiólises eles viram nos últimos anos, né? Uma das missões que eu me imbuí na aterosclerose, quando cheguei, era de fazer o dever de casa, né? A gente tirou todas as SINVAs e deu estatina de alta potência para os pacientes no cenário da prevenção secundária. Então, a maior parte dos nossos pacientes na aterosclerose usa a Torva 80, que é o que tem disponível. E a pergunta é, quantas rabdomiólises vocês viram? Eu não estou falando de alteração de CPK assintomático, eu não estou falando de dor de SAMS, né? de miopatia sintomática. Eu estou falando de rabdomiólise. Bom, eu lembro em todos esses anos que eu estou como assistente, eu estou como assistente aqui esse ano exatamente há 10 anos, e eu vi 1 ou 2 casos nesses 10 anos. Então a gente está vendo muito pouco, é uma droga bem segura. Era leptospirose? Eu acho que era da estatina mesmo. Mas é uma droga segura, eu acho que tem o seu lugar, eu acho que se a gente selecionar bem o paciente que a gente utiliza, eu acho que a gente vai conseguir aí uma redução de risco residual considerável. Eu gostaria aqui de abrir para o Edu Belo, perguntar se ele quer falar alguma coisa, para mais alguém também que queira se manifestar já nesse momento final. Deixa eu fazer aqui o último comentário. Bom, eu vi, desde que eu estou na residência de clínica, onde eu presto mais atenção aí nos malefícios da estatina, ou seja, nos últimos 10 anos também, eu vi um caso de rabdomiólise e talvez não fosse associado à estatina. Tinham outros componentes juntos que possam ter levado a esse caso. E eu concordo com o Eduardo num ponto muito importante, que a gente fala muito de redução de risco residual, mas é difícil ver esse risco na nossa prática clínica individual, principalmente quem trabalha em consultório, né? Você falar que um desfecho composto reduziu de 14% para 11% no estudo, parece ser impactante, mas na prática individual você não vai ver esse benefício aparecer. Nosso ambulatório, a gente fica realmente, né, aquele desejo de que se tivesse medicações, a gente ia fazer a diferença. Cada um de nós aqui atende aí 10, 15 pacientes por dia, no extremo da prevenção secundária, que a gente sabe que se associasse aí inibidor de PCSK9, Vascepa, rivaroxabana na dose vascular, trocasse clopidogrel por prasugrel, talvez a gente reduzisse o risco residual dos nossos pacientes. Mas individualmente
é muito difícil a gente ver, principalmente quem faz consultório e vai atender várias patologias, entre elas a aterosclerose. Acho que o Edu Belo não está aí, né? Levantou a mão, Edu? Eu só queria, a última pergunta para a Fabiana, perguntar em relação à HDL, se ela vê alguma perspectiva, porque nos últimos anos a gente era descrente. Primeiro a gente era descrente com os inibidores de PCSK9 para reduzir desfecho, e eles reduziram. Quando apareceu o inibidor de PCSK9, a gente era uma era da seita da estatina. A gente não queria ver o LDL cair, a gente queria ver estatina alta potência. Aí vieram uma série de estudos, Improved, que o Edu não gosta muito, mas mostrou, né, que tem uma correlação com a redução do LDL com o evento. O Watson e o Fourier mostraram isso de forma muito clara, que quanto menor o LDL, mais importante, talvez, né, não só com estatina. Talvez daqui a alguns anos a gente vai discutir que o importante é reduzir o LDL independente da droga que a gente use. E vieram drogas que mostraram redução de risco com a redução de triglicéridos. Agora eu quero saber se você vê aí no horizonte alguma droga nessas novas medicações que possam subir o HDL e reduzir desfecho cardiovascular. Essa é uma excelente pergunta, porque eu não tenho resposta. O problema da HDL é porque é um metabolismo muito complexo e que tem várias partículas de HDL que agem de forma diferentes nas funções que eles desempenham. E esse metabolismo, ele precisa com que tudo funcione direito para que todas as partículas façam seu papel. Então, que a HDL pequena e denso vai fazer o efluxo de colesterol, que a enzima vai estar lá, não tem lipase a mais do que precisa, como a inflamação, baixa inflamação que é tido na doença arterial coronária, que tem a inflamação vascular, e tem mais produção de lipases, e com isso o metabolismo fica todo alterado. Então, qualquer droga que você vai agir num dos pontos desse metabolismo, você vai alterar, você vai aumentar uma partícula em detrimento de outra. E eu não sei se é capaz a gente entrar nesse equilíbrio do paciente, porque cada um tem o seu equilíbrio. Então, eu acho muito complexo você aumentar uma droga que é com várias funções, uma partícula que tem várias funções de um paciente, você nem sabe se esse paciente tem essa partícula que é disfuncional. Então, eu vou aumentar, por exemplo, que foi assim, se eu aumenta se bloqueia a CTP e aumenta a HDL, se aumenta a grande partícula de HDL, que tem mais colesterol e menos proteína com a relação. E essas partículas não fazem um efluxo adequado, então você faz muito uma maior do que a outra e você vai atrapalhar a funcionalidade do que você já tinha. E o que a gente viu nos outros inibidores de CTP foi aumento de ApoC3 também nas partículas, aumentando mais essa inflamação, parecido com triglicérides em si. Então, eu acho que talvez uma forma de ser um modulador, talvez seja o futuro, um modulador, por exemplo, de receptor de HDL, que age mais na parte de inflamação. Eu acho que talvez esses tem alguns que agem no OBCA1, que também faz o efluxo e também age na inflamação dos macrófagos. Talvez seja a solução para HDL em si como estabilizador de placa. Eu vejo mais nesse lado da HDL. As infusões de ApoA1 até... eles fizeram uma infusão de APA1, de um APA1 mimético recente que vai sair, eu acho que agora no aterosclerose, que o Raul participou, dos pacientes que tinham alterações genéticas que diminuíam HDL e colesterol. Tem na família, no laboratório de lípides, tem uma família que não tem APOA, APA1, basicamente, então eles têm HDL de 2 e 3, então eles fizeram parte desse estudo, são 2 membros da família, homozigotos, que já tem doença coronária estabelecida, e não fez diferença essa infusão de APOA1 mimético. Até porque você faz um aumento, depois vai diminuir. É difícil como você vai conseguir manter isso se o paciente já não tem isso, ou tem HDL sempre disfuncional. Então, talvez eu pensaria no modulador desse HDL. Ou talvez atividade física para todo mundo, né?
que eu acho que é a única coisa que salva a minha HDL ainda. Mudança de estilo de vida, né? Uma dieta vamos botar em comprimido isso aí, né? Para as pessoas tomarem, né? Talvez elas tenham maior aderência à mudança de estilo de vida. Também faz bem. Bom, gente, mais alguém quer fazer algum comentário? Eu queria, por favor. Edu. Eu queria perguntar assim, que os resultados do Reduced foram muito mais animadores do que os com ciclofibrato, fibrato em geral. Então, eu queria saber, na verdade, a opinião sua, doutora, se o motivo disso foi puramente o desenho do trabalho, que pegou uma população, talvez, que se beneficiaria mais com a redução de triglicérides, ou se o Vascepa em si, como droga, tem um benefício que o fibrato não tem. Ótima pergunta, Eduardo. Eu acho que o Vascepa age nas coisas que os fibratos não agem. Eu acho que eles agem muito mais na estabilização de placa. Eu acredito que eles fazem essa estabilização de placa e redução de placa muito mais importante do que abaixar o triglicérides em si, da redução do triglicérides. Eu acredito mais nessa parte da placa em si, até no efeito também, talvez antiplaquetário, na parte de trombose intraplaca, talvez eu agiria mais nesse sentido do ômega 3. Eu acho que o grande problema do DHA que foi usado foi que ele aumenta também esses remanescentes. Então, talvez não seja melhor. Vamos ver se o Strength vai mostrar o que a gente acredita, se mostrar benefício. Aí a gente não sei qual que vai ser a questão. Mas uma coisa interessante que no Jellis, que é do estudo japonês, que ele mostrou que a dose plasmática que os pacientes japoneses atingiam, mesmo com 1,8 de EPA, era parecido com o nível plasmático encontrado do Vascepa, no Reduced. Então, talvez seja essa dosagem alta de EPA purificado que faça a diferença como estabilizador de placas. Bom, gente, muito bem, né? Já passamos aqui um pouco da nossa hora. Eu queria agradecer de novo a Fabi, né, pela disponibilidade de dar essa aula. Ela citou uma frase de fato que eu sempre digo, eu cito sempre em relação à prevenção, né? Prevenção é desgraça, né? Ela foi educada na forma de falar, né? Eu não sou tão educado quanto ela nesse sentido. Prevenção é uma desgraça, porque você dá todo esse arsenal de terapia para não acontecer nada, se o tratamento for bem sucedido, né? Então, quando o seu tratamento é bem sucedido, aquela aspirina na prevenção primária ou secundária, né, aquela estatina, ela vai redundar numa vida para o indivíduo morrer atropelado, né? E não morrer de um evento cardiovascular que ele nunca vai saber se ele teria se ele não tomasse. Então, prevenção é um desafio sempre, principalmente para o paciente, porque é uma medicação que ele vai usar a vida inteira, que em geral só traz efeito colateral, porque o efeito benéfico é a prevenção de um evento que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Então, aqueles que se dedicam, na verdade, a tratar e a prevenir no consultório, eles têm que ter uma conversa e um bom relacionamento com o seu doente para convencê-lo de que ele vai usar uma medicação e que aquilo não vai, talvez, mudar em praticamente nada a qualidade de vida dele, e algumas dessas medicações sequer alteram exames laboratoriais. Aí fica mais difícil ainda, né? Aquela alegria que ele tem quando reduz o LDL, né? Que você estabelece um alvo para ele, eles ficam felizes, né? Mas a aspirina não altera nem o valor da plaqueta, né? Então eles vão usar de fato sem ter aí esse alvo, né, para perseguir. Ô, Edu, mas eu vou ficar feliz agora se no ambulatório os residentes olharam o paciente com LDL de 60 e não falou, tá ótimo, doutor, ele vai falar o triglicérides e vai Boa. ver se tem triglicérides de 300, ele tem 40% mais risco que o outro paciente que tem triglicérides normal. Então, se eles olharem isso, eu já fico feliz na minha aula. E para a gente nunca entrar nessa inércia e continuar sendo os bons médicos que vocês estão se tornando. Muito bem, gente. Então, boa noite. Ai, tá com dor de cabeça. Obrigado aí, parabéns, Fabi. Tchau, tchau. Ótima aula. Até a próxima.